Oi gente, sou Claudete Mendes do Ateliê Bela Arteira. Oi gente, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para o nosso tutorial em minuto. Hoje é sexta-feira, que bom, amém, graças a Deus, aleluia. Enfim, hoje eu trouxe um tutorial de uma capa, né? Uma capa não, uma encadernação, que é o que o pessoal tem me pedido, porque eles têm algumas dúvidas e eu vou tentar tirar agora aqui nesse tutorial. Não é um tutorial tão em minutos assim, mas, né? Vamos que vamos. Bom, eu trouxe pra vocês o miolo que a gente já ensinou a fazer aqui no canal. A Gabi vai deixar linkado aqui pra quem ainda não viu, né? Eu já ensinei a fazer esse miolo aqui, muito simples. E então aqui eu tenho esse miolo e o material que eu vou falar pra vocês, as medidas pra esse tamanho de álbum, que tem de altura aproximadamente 21 centímetros e de largura 16, e de lombada exatamente 4 centímetros, tá? Uma pessoa me perguntou como eu fazia a capa, como eu sabia que medida que eu iria fazer para fazer a capa do álbum. Então a medida é muito simples. Se aqui eu tenho 4 centímetros, eu deixo meio centímetro a mais. Então quer dizer que assim, se aqui eu tenho, como eu falei, 4, eu vou deixar meio centímetro a mais. Então, essa lombada aqui, ela vai ter 4,5. Por que que eu não deixo mais que isso? Porque depois fica largo aqui, aí na hora de acomodar o miolo, não fica legal. Então, eu gosto de deixar a lombada um pouquinho mais justa. E aqui na parte de cima, que é a distância que eu vou ter do álbum aqui embaixo e aqui em cima, eu deixo em torno de 3 a 4 centímetros. E aqui na frente um pouco mais, 6, porque aqui na frente, como vão aqueles encartes, e normalmente eles são decorados, então eu tenho que deixar um pouquinho a mais aqui em cima, tá? Nesse álbum, bom, pra essa capa, eu usei duas folhas dessa daqui, decorada, no tamanho de 21 por 28,5, tá? Que é onde a gente vai fazer a encadernação da parte de trás e da frente. Depois eu usei uma vez de 28,5 de comprimento por 7 centímetros de largura. Isso aqui a gente vai usar para encapar a lombada, tá? Dentro da capa, eu usei duas folhas de 24,5. Desculpa, gente, duas folhas de 24,5 por 18,5, tá? E ainda mais duas folhas de 24,5 por 7 centímetros, que é o que a gente vai usar para fazer a emenda das páginas. Aí vocês vão entender direitinho depois. Essa medida também eu tô passando porque quando eu coloco alguma coisa, as pessoas falam, põe a medida, mas é que a medida vai sempre depender do tamanho disso aqui, né? Do tamanho do miolo que você vai fazer. Então não adianta eu ficar aqui passando medida. Essa medida é para este tamanho de álbum que eu já falei aqui qual é, certo? E aí a gente vai utilizar duas folhas de papel roller, sendo duas vezes de 18,5 por 24,5 e uma vez de mesmo tamanho, 18,5 por 4,5, que eu já falei, que no caso é para fazer a lombada. Então vamos lá? Bom, eu vou começar por aqui, pela capa, né? Que eu tenho que ter dois, como eu disse, dois desse e dois desse, pra gente fazer capa e contracapa, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu coloco aqui na minha base, pra eu ter uma ideia de tamanho, mas não é necessário, você pode usar a régua, né? E aí, aqui, ó, eu meço mais ou menos, eu vou aqui de olho, mas vocês podem estar, por exemplo, pegando uma régua aqui e usando pra ajudar na marcação. Aqui embaixo, aqui em cima, ó, tem o mesmo tamanho,
né? E aqui dos lados, tá mais ou menos igual. Por que que eu tô falando que eu tô fazendo a olho? Porque eu tô usando aqui, no caso, essa base de corte. Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho um quadradinho e meio pra cá, a mesma coisa pra cá, ó, né? E aí aqui eu tenho 2 quadradinhos e aqui pra baixo 2 quadradinhos, né? Então, fica fácil se você fizer dessa forma. O que que eu acho que pode ser feito também pra facilitar? Eu marquei aqui, eu venho e passo o lápis, pra que depois, quando eu for passar a cola e virar, eu saiba exatamente onde eu tenho que colocar o meu papel roller. Eu acho que isso facilita, então por isso que eu tô passando isso. Mas depois, com o tempo, nada disso é necessário, tá? Aí eu venho com essa ferramenta aqui, que é o meu fio de cabelo, pra facilitar também, mas se não tiver, não tem problema, você pode fazer com a régua, né? É só você deixar mais ou menos aqui, ó, um pedacinho, uma pontinha de lápis mesmo, a distância, tá? Então, eu venho e marco os 4 lados. Eu faço dessa maneira, e estou fazendo dessa maneira, porque eu acho que é a maneira mais fácil pra pegar. Claro que depois, com o tempo, você não precisa fazer nada disso, porque você vai ficar muito craque, né? E aí, você pode, com o próprio fio de cabelo, você pode fazer o corte. Feita essa marcação, eu tiro o papel roller e aí eu vou cortar os cantos que eu medi. Então, aqui, ó, eu venho com o meu estilete, né? Não jogue fora esses cantinhos, porque se der errado na hora de dobrar e fazer a vira, a gente pode usar eles para fazer uma emenda que não vai aparecer. E que também depois ou vai outro papel por cima, então de maneira nenhuma aparece que ficou faltando um pedacinho de papel ou algo do tipo, tá? Bom, cortei os meus 4 cantos. Isso eu vou fazer 2 vezes, né? Porque eu vou fazer capa e contra capa. Aqui, pra facilitar, eu já coloquei a dupla face. Mas se você não quiser pôr dupla face, você pode passar cola. Aí a única coisa que eu indico é que vocês peguem um rolinho e espalhem a cola aqui. Porque senão, se a cola ficar muito em um lugar, pouco em outro, além de não colar direito, pode fazer bolha, tá? E aí, se a pessoa não tem prática na hora de espalhar, não fica legal, tá? Então, é isso. Bom, tô tirando aqui a dupla face. A dupla face, ela é tão boa que às vezes ela cola que ela não quer sair. Aí você tem que usar pinça pra tirar. Mas a pessoa aqui é um pouco apavorada e ela quer tirar com a mão mesmo. Bom, tirei. Como eu falei, eu vou aqui usar o princípio que eu mesma disse, que é de ir por essa marcação que eu fiz, porque eu acho que fica mais fácil. Então, ó, eu venho aqui, já sei que aqui, se eu colocar o meu roller em cima dessa marcação, ele vai ficar exatamente aonde ele tem que ficar, né? Pra ter o espaço suficiente pra eu fazer a dobra. Ó, tá vendo? Aí eu viro, né? E aí eu venho aqui, pode ser com a própria dobradeira, né, ou com uma outra coisa que você tenha, e dá uma alisada para que a dupla face pegue aderência aqui no papel e não solte. Bom, depois eu costumo marcar, antes de fazer a dobra, os cantinhos e dar uma ajuda aqui, ó. Então eu pego a minha dobradeira e eu passo aqui, porque aí a hora que eu vincar, ela vinca muito mais fácil, né, ó. E aí não tem perigo de ficar torto. Então, eu venho com a vincadeira aqui, com a dobradeira. E aí eu ajudo, ó, tá vendo? Ele já vira e fica muito mais fácil. Bom, aí você vai passar a cola, ou vir com a dupla face. Eu costumo colocar sempre em cima e embaixo, mas é também porque
eu fico sempre pensando que pode acontecer de descolar e aí dá um trabalho danado, você perde o projeto. Então eu sempre faço bastante, coloco bastante dupla face. Feito isso eu venho, você pode até ajudar aqui, ó, na hora de fazer o vinco, né? Ah, sobrou um pedacinho aqui de dupla face, de cola, não tem problema, porque depois aqui vai outra folha, né? Ó, aí eu venho aqui, dobro. Então aqui nessa capa e contracapa, a gente vai estar usando o papel decorado que eu passei, que são dois de 28,5 por 21, tá? Então 2 vezes essa medida. Tá dando pra ver direitinho, Gabi? Uhum. Gente, não precisa ser dupla face não, viu? Pode ser cola mesmo. É que... É bem mais rápido, né, com dupla face. eu acho também que o trabalho fica mais limpo. Eu sou um pouco desastrada com a cola. Ó, aí eu venho aqui nesse cantinho que sobrou e dou uma viradinha, que ele vai dar uma ajudada na hora que a gente for virar o outro lado, pra não ficar aparecendo, tá? Aí aqui agora, desse lado. Essa fita aqui é boa porque ela é bem fininha, nessa medida aqui, então ela dá exatamente... Eu faço uma bagunça tão grande na mesa que depois eu nem acho as coisas, é uma loucura. Calma que esse tour pelo ateliê vai sair, gente. É, então, agora, ó, gente... Só falta uma coisinha. A gente já recebeu um outro material que tava faltando pra gente fazer o restante aqui finalizar aqui a nossa decoração. Então, eu acho que semana que vem, né, gatos? Talvez. Se o moço vir pregar aqui pra mim o que falta, semana que vem... Que não... Ó, tá vendo? Não tem erro, né? Muito simples. E assim, se você cortar mais ou menos como eu disse aqui nessa medida, ó como fica perfeito. Dá certinho, todos os cantinhos estão fechadinhos. Por exemplo, se tivesse ficado faltando aqui um pedacinho aparecendo no papelão, você podia vir com um daqueles pedacinhos que você cortou e colocar aqui, ó, uma dica. Aí você tamparia, nesse caso não precisa. E depois quando você vai vir com outro papel aqui em cima, que no caso é esse aqui que a gente cortou, aqui, então praticamente não vai aparecer. Então, mas nesse caso aqui não precisa porque ficou perfeito. Então eu vou ter duas, capa e contracapa, beleza? A capa e a contracapa. Aqui você tem que tomar cuidado. Nesse caso aqui, como são corações, então qualquer lado que a gente colocar aqui pra encapar vai dar certo. Quando você faz com desenho, você só tem que tomar cuidado pra não colocar um lado de ponta cabeça. Já pensou? Você faz um negócio assim, ó, tá vendo? Um pra cima e outro pra baixo. Você tem que tomar cuidado, porque você vai perder todo o trabalho, tá? Então agora a gente vai encapar aqui a lombada. Então, como eu falei, a gente tem esse outro aqui, que é um de 28,5 por 7, né? E eu já passei a dupla face aqui também. Aí é a mesma coisa. Vem com o fio de cabelo e marca, como a gente fez lá na outra capa. Ou mesmo com a própria régua. Corta aqui os cantinhos. Certo? E, ó, só vir aqui agora e, ó,
colar, beleza? Então, eu vou tirar aqui a minha fita. Essa lombada é bem fininha, mas é para um álbum que vai acomodar em torno de... Aquele álbum ali, ele acomoda em torno de 40 a 50 fotos, tá? Igual, vem, passa aqui a dobradeira para ele aderir, mesma coisa. Aqui já ficou um pouco mais complicado de passar dupla face, porque é menorzinho, mas também dá. E outra coisa, gente, primeiro faz um lado, depois faz o outro lado, né, na mesma extremidade. Procura fazer sempre os dois lados, esse lado e esse, depois esse e esse, ou vice-versa. E não esse aqui, depois esse aqui, porque aí você não consegue dobrar os cantos e aí você não fica perfeito o trabalho, tá? Os cantinhos tem que sempre estar dobrado aqui pra dentro, pra não aparecer. São detalhes que fazem bastante diferença. Sim, na verdade, a Gabi lembrou bem, esses detalhes, ele vai fazer com que você tenha perfeição, né, no seu projeto. Vai fazer com que fique bem encapado, que não sobre, não fique com barriga, né, o álbum. Por exemplo, lá, quando a gente cola aqui o roller, se você vai pôr dupla face, você não pode economizar na dupla face. Você não pode, por exemplo, colocar, sei lá, uma lá no começo, outra no fim, outra no meio. Porque se ficar com ar aqui no meio, por falta de cola, fica horrível, fica dançando o negócio, não fica legal. Aí você, parece que aqui dentro, aqui assim, parece que tem um espaço e na verdade não é, porque faltou cola, o papel não vai aderir. Fica com ar, né? Fica com ar. Então, você não pode economizar na dupla face. E aí, outra coisa é você fazer exatamente isso que eu tô falando aqui, na hora de fazer essa viradinha aqui, certo? Bom, feito isso, agora a gente vai, ó, nessa daqui eu até já tinha colocado o papel, que é isso que a gente vai fazer nessa. Porém, antes disso, a gente tem que vir aqui, ó, e fazer a emenda. Você pode, por exemplo, eu tenho álbuns que eu faço e que eu não faço essa emenda assim. Eu venho e coloco o papel, né, e encapo ele inteiro. Vocês já devem ter visto no meu canal que tem um álbum assim. Só que quando eu vou fazer emenda, né, que eu vou colocar no meio um papel diferente, eu prefiro fazer desta maneira, porque eu não corro o risco do papel aqui no meio ficar emendado e soltando. Então, por isso que eu quis mostrar pra vocês essa outra técnica, né, esse outro jeito de fazer. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu peguei os outros dois papéis que eu falei pra vocês, que é de 24,5 por 7 centímetros, né? Que tem que ser assim, combinando, apesar de que ele não vai aparecer, né? Mas, melhor que seja combinando, porque se aparecer, você vai tá tudo aqui no mesmo contexto. Então, você vai pegar esse papel, dobrar no meio, né, ó, e fazer um vinco. E aí, em um dos lados, você vai pôr a cola ou a dupla face. E aí, você vai vir com ele colando. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu vou vir... Tá dando pra ver, Gabi? Tá. Aqui? Eu vou vir... Será que se eu virar, pega melhor aqui, ó? Primeiro, vamos ver se a gente colocou os dois do mesmo lado, né? Ó. Então, eu vou vir com esse aqui, só vou pôr desse lado para que vocês possam ver, né? Então, ó, tirei a dupla face desse lado, venho com ela aqui. E aí, você pode fazer isso aqui antes de colocar o papel, como eu fiz aqui, eu vou pôr o papel depois, ou assim, eu até deixei pra vocês verem como fica. Você pode pôr esse papel de emenda embaixo do branco ou em cima, porque é indiferente, principalmente se ele for de uma mesma cor.
Ó, então eu fiz isso aqui, aí agora eu venho com a lombada. Então ele tá aqui, ó. E aí a lombada, ela vai aqui, deste lado, tá? Então aí eu venho aqui, ó, com a lombada, e aí eu deixo um espacinho aqui, meço direitinho, né, que tem que estar aqui do mesmo tamanho. E aí eu venho com a lombada, encaixo ela aqui, deixo um espacinho de meio centímetro aqui, bem pequenininho mesmo. Aí eu tiro a outra parte aqui da dupla face. Ela pode, essa emenda, gente, ela pode ser até menor, tá? É que eu quis fazer grande pra aparecer mesmo, pra vocês não terem dúvida. Ó, mas ela pode vir até menos aqui. Certo? E aí, esse outro lado é a mesma coisa. Eu venho com esta dupla face, com esta emenda. Tiro a dupla face daqui. Gabi, você que tá olhando daí, tá conseguindo entender? Sim. Porque depois, se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar que eu respondo. Mas é que ele é diferente mesmo, né? A maneira de fazer essa capa. Ó. Aí eu venho com essa lombada. Gente, essa fita dupla face que eu tô usando, eu já falei pra vocês. Né? Você só tem uma chance. Você só tem uma chance. Se ela colar, esquece. Então, você tem que saber exatamente o que você tá fazendo. Ó, tá vendo? Aqui, ó, já ficou, né, ó, vou mostrar. Ó, que legal, tá vendo? Já colou. É meio centímetro mesmo, é bem pouquinho. E aqui desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou tirar a dupla face. E deixo aqui, ó. Bem pouquinho. Eu gosto muito de usar a base aqui de corte como medida, porque aí você tem até uma boa noção, né, pra fazer. Ó. Sim. E aí eu venho e emendo aqui. Bom, esse, ó, tá vendo? Aí ele já faz a dobra, fica facinho. Já virou tá vendo? uma Já capa. vira, ó, uma capa mesmo. Tá vendo? Aí aqui ficou rosinha e a capa e contra capa de coração. E aí, gente, aqui, ó, nesse lado aqui eu deixei dessa forma para que vocês vissem, né, que a gente pode pôr e deixar aqui aparecendo rosa. Esse lado aqui eu deixei pra gente colocar aqui junto, que você tem a opção de pôr o branco em cima, tá? Quando você vai pôr uma fita, tem alguns álbuns meus que tem fita, que a fita vai aqui, que ela vai fechar e dar um laço, que no caso não vai ser dessa forma que eu vou fazer esse aqui. Mas você, depois até vocês vão ver esse álbum que eu vou mostrar no canal. Mas você vem com a fita, coloca a fita aqui e aí depois você vem com esse papel, tá? É que nesse álbum eu não vou colocar fita. Mas é simples, né? Aí agora é só você vir com o papel branco, que aqui poderia ter sido a mesma coisa, mas eu optei em fazer dessa forma. E eu acho que fica legal também, porque você não se perde na hora de marcar ali a lombada, deixar a lombada mais grossa ou mais fina. Aí aqui é só você procurar tentar deixar mais ou menos igual a outra, né? Do outro lado, com o mesmo espaçamento. Mas não tem erro, não. Tá vendo? Uma eu pus por cima e a outra eu pus por baixo. Por que que eu falei que não dá diferença? Porque, ó, por exemplo, agora eu não vou fazer isso agora, não vou mostrar isso pra vocês. Um outro dia a gente vem com esse tutorial. Mas eu vou vir com a minha peça e vou encaixar ela aqui, tá? Do álbum. O que que vai acontecer? Essa parte aqui eu vou colar aqui, ó. Então, eu tenho a opção ainda de colocar um papel decorado pra cobrir essa parte aqui. Ou Você deixar cola o miolo rosa. quando o álbum já tá decorado ou antes? Não, eu colo antes, porque como eu falei Ah, não, eu falei, mas não foi ainda no... aquele álbum que a gente vai mostrar na segunda, eu o álbum até da falo a segunda-feira. respeito disso.
Eu colo antes porque isso aqui demora muito tempo para aderir, ele demora para colar aqui. Então, às vezes tem álbum que eu faço até sem essa colagem, eu deixo colado só na parte da capa e contracapa. Então eu colo antes justamente para que tenha tempo disso daqui chegar no lugar, ficar certinho, e aí quando eu colocar essa parte aqui do álbum, não soltar, tá? Então, um outro dia a gente vai ver com o passo a passo de estar encaixando o miolo, né? Mas nesse nosso tutorial, eu queria mostrar pra vocês, na verdade, como que eu faço Ficou em muitos a minutos. capa. Que ficou em muitos minutos, né? Mas eu falei que ia ter tutoriais que não ia ser Em minutinhos, né? Ia ser em minutão. É isso, gente. Se vocês não entenderam, vocês me perguntem aí nos comentários, que eu faço questão de responder. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado aí quem tá fazendo algo, que eu sei que tem gente que tá fazendo. Eu já recebi várias fotos, eu até coloquei lá na minha página no Face. Falando em Face, não deixe de se inscrever no canal, deixar um ok lá, se vocês gostaram, um like, né, no vídeo. E é isso. Bom, a gente volta na próxima semana com mais um álbum lindo, 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 que eu amei fazer. Vocês confiram na próxima segunda-feira. Assinem o sininho aí pra receber quando o álbum entrar no canal. É mesmo, Ativem gente. o sininho. Ativem o sininho, que o álbum de segunda tá muito lindo. Eu achei que ficou bem legal e é um pouco diferente do que a gente já fez aqui. Então é isso, tá bom? Beijinhos, até a próxima.